Shalom, boa noite, meus arrimos, meus irmãos que estão mais uma transmissão aí conectados com a sinagoga Beit Shalom. É um prazer muito grande estar com vocês, podendo ter a honra nessa noite de trazer a palavra do Eterno para a nossa edificação. Diz a palavra do Eterno que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós vamos aprender um pouco da sua palavra, que é a maná, que é a porção para as nossas vidas. Amém? Bom, eu gostaria já de começar então esse estudo. É um estudo que o Eterno colocou no meu coração. É um estudo polêmico, ok? Bem polêmico. O título do estudo é: Você é gentil? Então, esse estudo nós vamos ver o que a Torá, o que a Bíblia fala a respeito de ser gentil, quem é gentil. Eu sou gentil? Que às vezes as pessoas ficam assim, se perguntando, não, afirmando, eu sou gentil. Porque nós aprendemos uma tradição, né, vamos dizer assim, das congregações que nós passamos, da nossa vida religiosa, que nós somos gentios, né? Nós fazemos parte do povo gentil. E o judeu é separado, o judeu é judeu, o gentil é gentil. Então, nós vamos entender o que é gentil no seu contexto bíblico hoje. E aí, essa pergunta, né, desse estudo, você é gentil? Às vezes a pessoa afirma que é gentil, mas ela talvez não pensou, não parou para pensar, ou ela não viu direitinho o que é ser o gentil, e porque ela ouviu que era gentil, então ela seguiu dizendo que era gentil. Então nós vamos fazer um estudo, nós vamos começar pelo livro de Devarim, Deuteronômios, Terrilim, Salmos, Matitiarro, que é Mateus, e também Atos. Temos alguns outros versículos que nós vamos ver, mas vamos apenas citar esses aqui, ok? Na minha trajetória na visão judaica, eu confesso que às vezes é um assunto, esse assunto do ser gentil é um assunto que traz muita polêmica e muita controvérsia no nosso meio religioso. Seja evangélico, seja judeu, cristão em si, protestante, não importa. As pessoas, quando você fala gentil ou judeu, as pessoas elas parecem que ainda não entenderam. Então, nesse estudo, nós queremos trazer a luz do que significa o gentil, como o Eterno vê o gentil, ok? E qual que é o plano de salvação para o gentil. O que é gentil dentro da palavra de Deus, dentro da Torá, dentro da Bíblia, ok? Então nós vamos começar pelo versículo em que está em Terrilim, Salmo, capítulo 2, do verso 1 a 3. É muito interessante que você, Ahim, irmão, Ahim é irmão, ok? Irmãos, Ahim, irmãos, Ahi, irmão. Então eu falo sempre falo Ahim, às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas o que é Ahim? O que ele está falando? Eu sempre vou procurar falar uma palavra em hebraico e falar a tradução. Então quando eu falar meus queridos Ahims, eu estou falando meus queridos irmãos, meus queridos Ahim, ok? Bom, meus irmãos, Terrilim, Salmo, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Você que está com sua Bíblia, por favor, acompanhe. Por favor, não é só você sentar e acreditar naquilo que eu estou dizendo, não. Aqui, nós da Sinagoga Beit Shalom, nós queremos que você entenda. Nós queremos trazer a luz da Torá, da palavra, para você. Nós não queremos te colocar algo na sua cabeça, nós queremos que você entenda, que você aprenda, ok? Nós não vendemos a visão judaica, nós fazemos discípulos. É isso que nosso Mashiach e Yeshua nos ensinou, ok? Então você que está com a sua Bíblia, seja ela João Ferreira de Almeida, seja ela a Bíblia judaica, seja ela a Bíblia hebraica, não importa. A Bíblia de Jerusalém, não importa. A Bíblia da Torre de Vigília, do Testemunho de Jeová, não tem problema. A Bíblia que você tiver, você vai acompanhar com a gente, ok? Então vamos lá. Diz assim: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos conspiram juntos contra Hashem e contra o seu Mashiach ungido, dizendo:
rompamos com os seus grilhões e joguemos fora as suas correntes. Olha o que o Salmo diz. É muito interessante. Na verdade, nós fomos instruídos, e eu fiquei 18 anos da minha vida, quase 20 anos, na verdade, da minha vida na visão evangélica. Não tenho nada contra, não estou aqui para falar de evangélico, mas o regime, o sistema romano me ensinou que eu sou gentil, que os meus irmãos que aceitaram a Yeshua, a Jesus, é gentil. Então nós vivemos a vida toda dizendo, repetindo, eu sou gentil. E é uma coisa que muitas pessoas repetem para dizer assim, eu sou gentil, a lei só serve para o judeu, os mandamentos só servem para o judeu, e para mim não serve porque eu sou gentil. Paulo era apóstolo dos gentios, e como a igreja de Cristo é gentílica, então eu também sou gentil. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, irmão, nessa noite, é do começo desse versículo. Olha só o que ele fala. Vamos entender um pouco. Será que o Eterno está nos chamando de gentil? Será que aos olhos do Eterno nós somos gentios? Será que nós somos chamados gentil pelo Eterno? Goim? Pelo Eterno? Olha só o que ele diz. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos conspiram junto contra Hashem, contra o Eterno e contra o seu Machia, ungido, Cristo, dizendo, rompamos seus grilhões e joguemos fora as suas correntes. Então vamos lá. Ele está dizendo, o gentil, ele conspira contra o Eterno e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Eterno? Quem é o Cristo do Eterno? Cristo, a palavra ungido no grego é Cristo. Ou seja, você aprendeu a chamar Jesus de Cristo porque Cristo significa ungido em grego. Mas ungido, por isso que eu pus aqui, em hebraico, que foi como a palavra foi escrita, significa Mashiach. Então ele diz, eles tramam contra o Eterno e contra o seu Mashiach, o seu Cristo, o seu ungido. E eles dizem, rompamos com os seus grilhões e joguemos fora as suas correntes. Olha, o que esse versículo está dizendo? O que são os grilhões? O que são os grilhões do Eterno? Que o gentil nesse texto está dizendo. E o que são as correntes do Eterno? Então eu quero chamar a sua atenção, irmão, porque às vezes nós lemos isso a nossa vida toda e não entendemos o que está escrito aqui na verdade. Como que nós podemos dizer que somos gentios? Será que isso é correto dizer que somos gentios, sendo que o gentil, o Eterno está dizendo que ele se amotina e trama contra ele? Você está vendo que o gentil aqui está sendo colocado como, quando o salmista escreveu, está sendo colocado como adversário, como adversário do Eterno. Como ele esteja contra o Eterno. E quando ele diz, rompamos com os grilhões, grilhões são coisas que amarram, né? Que prendem. Aqui, os grilhões que ele está dizendo são os seus mandamentos. Porque os mandamentos prendem o homem ao Eterno. Olha bem, o gentil ele não aceita o mandamento. Os grilhões. Por quê? Você só tem os mandamentos quando você reconhece quem é o Eterno na sua vida e quem é a sua Torá. Por isso que ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticares todos esses mandamentos que eu te ordeno hoje, todas as bênçãos te seguirão. Olha o que ele diz, ele fala assim, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a vida, a maldição e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, o Eterno, quando nós reconhecemos que o Eterno é o nosso Deus, automaticamente nós aceitamos os seus mandamentos. O que ele fez no Monte Sinai, quando ele deu os seus mandamentos? Ele vai e diz, e disse o Eterno, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás imagem de esculturas, nem do que há em cima na terra, nem do que há embaixo, em cima nos céus e nem embaixo na terra. Então, quando o Eterno se apresenta para os povos, e lembrando que ali são as nações, porque ali no deserto tinha tanto judeu quanto as nações espalhadas, ou chamado gentil, que eram aqueles que não serviam ao Eterno, ele fala em 70 idiomas, as vozes ouvidas foram em 70 idiomas diferentes, para que toda a terra, todas as nações ouçam o que o Eterno diz. Ele está atrelando: se eu sou o seu Deus, você precisa obedecer os meus mandamentos. E aqui o salmista está dizendo: por que o gentil trama contra o Eterno e querem dizendo, rompamos os seus grilhões, ou seja, rompamos aquilo que nos prende ao Eterno, e joguemos fora as suas correntes. Olha só, rompamos os grilhões. Olha como é forte esse versículo, irmão. Rompamos os grilhões. Eu vou traduzir para você. Vamos romper com os mandamentos do Eterno e vamos jogar fora a sua Torá. E que é isso, Moré? Você nunca pensou dessa forma? Estou traduzindo para você. Estou decodificando o que está escrito aqui. Os gentios estão dizendo assim: rompamos com os seus mandamentos, eu poderia ter colocado aqui, e jogamos fora a sua Torá, corrente, força. Porque sem corrente não há grilhões. Não existe um grilhão sem corrente. Um grilhão é feito de uma corrente, talvez uma algema, uma argola, onde pega nas mãos e segura. Joga fora os grilhões, ou joga fora os mandamentos, e joga fora as correntes, porque é o que faz o grilhão, ou seja, a Torá do Eterno. E hoje o que nós vemos são pastores, líderes religiosos, pastores, padres, anciãos, líderes religiosos dizendo que a Torá, ou seja, o Velho Testamento está passado. E hoje nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. Moré, mas vocês na sinagoga Beit Shalom, vocês falam muito de lei e graça, muito. Mas toda a Torá é baseada em lei e graça. Pensa, se o salmista está dizendo aqui, através do Eterno, porque o Eterno inspirou o salmista a escrever, que os gentios se amontinam dizendo que quer romper com os grilhões. Que grilhões? Onde tem grilhões? E com as correntes? É aquilo que nos prende ao Eterno. Não há como você dizer: eu sirvo ao Eterno, mas eu não obedeço os mandamentos. Não há. O que é pecado, eu te pergunto? E é uma pergunta que muitas pessoas não conseguem responder. Muitos pastores, teólogos não conseguem. Eles dizem: não, pecado é você desagradar a Deus. Pecado é você fazer aquilo que não convém. Tem pessoas que dizem: pecado é aquilo que o seu coração te condena. Hã? Então quer dizer que se eu matar, se eu for um psicopata, olha bem, se eu for um psicopata é aquele que não tem arrependimento. E eu matar e não arrepender, pensa como que o mundo age. Pensa o que o mundo tem colocado na mente do homem. Pensa. Então, eu quero falar para você no próximo slide o que significa o gentil. Porque talvez você nunca entrou num Google, ou você nunca entrou num Wikipedia, ou você nunca entrou, pelo menos nunca pegou um dicionário. E eu trouxe para você o que significa no mundo secular, porque eu estou dizendo aqui é o que o Eterno fala do gentil. E agora eu trouxe para você o que o mundo secular, o que a nossa história, o que a nossa ciência, os nossos conhecimentos, ciência, diz sobre o gentil. Olha o que diz sobre o gentil, ó, Wikipédia isso aqui. Qualquer dicionário você vai achar. Adjetivo ou substantivo masculino, gentil. Que ou aquele que professa o paganismo, idólatra. Que ou aquele que não é civilizado, selvagem. Você é gentil? Não adianta você ficar bravo comigo, não. Você vai ficar bravo comigo? Quem está falando isso aqui não sou eu, não. É o Google. É a Wikipédia.
É o dicionário, tá? Não sou eu. E nem na Bíblia não está assim, tá? Mas aqui é a definição de gentil. Se você mora num país que fala português, e você, quando diz uma palavra em português, você tem que saber o que essa palavra está dizendo. Concorda comigo? E aí você vem e me diz assim, não, eu sou gentil. Eu não preciso dos mandamentos, eu não estou debaixo da lei, eu sou gentil. Hein? Você é gentil? Mas gentil está dizendo aqui que professa o paganismo. Idólatra. Você é idólatra? Você é pagão? Feiticeiro? Você não confessa o eterno Deus único de Israel, Deus de Israel, Deus que tirou o povo da terra do Egito e deu a sua Torá para ele, o Deus que enviou o seu filho, Yeshua, Jesus, para morrer por mim e por você e deu-nos a salvação. Você não professa esse Deus? Se você não professa, aí tudo bem, eu te respeito. Mas eu quero que você compreenda. Antes de você sair falando, você compreenda o que você é. Ok? Você pode ser outra coisa. Gentil. Bom, acredite, quero eu, que você não seja. Entendeu? Bom, mas em Matitiarro 18:15, olha só o que está escrito. Essa passagem é muito linda, porque de repente você poderia falar assim, tá bom, Moré, mas você usou até agora terrilim. Terrilim está no Velho Testamento. Porque criou-se na mente do homem, do religioso, que o Velho Testamento não serve para nós. O Velho Testamento, o Tanar, a Torá e os Ketuvim, Neviim, os escritos, os profetas, elas não servem mais para nós. Agora é Jesus. De Jesus para frente é a igreja. Tá bom. Então é assim? Então eu trouxe para você Matitiarro. Bom, Matitiarro já é Brit Hadashah, né? É o Novo Testamento. Então vamos ver. Vamos ver o que Yeshua disse. Matitiarro, a vida de Yeshua, né? Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos, que foi traduzido para você como os evangelhos. É outra coisa que está distorcida, se você não sabe. Os evangelhos são os Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos. Mas foi traduzido para você como evangelhos. Aí você bate no peito e você diz assim, eu sou evangélico, porque eu vivo segundo o evangelho. Você vive mesmo? Vamos ver. Diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Somente. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, congregação, Kahal, Kehilá. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Hein? Hein? Quer dizer, se ele estiver debaixo de pecado, não aceitar a repreensão, se ele não aceitar quando você chamar ele no canto, só os 2, se ele não aceitar quando tiver 3 testemunhas, falando para ele, para esse irmão, você está errado, você está pecando. Se você vai, chama a congregação, explica. Se ele assim não aceitar, rebelde, né? O que você faz? Yeshua está dizendo aqui, ó, abre na sua Bíblia aí, Matitiarro, Mateus 18:15, versículo 17. Ele diz assim, Yeshua, depois que você fizer isso tudo, se ele não ouvir, considera-o como um gentil e publicano. Gentil? Não. Tem pessoas aí... tem pessoas aí em casa que tá assim. Não, peraí. Deixa eu ler de novo. Não tô vendo. Não, peraí. Considera-o como um gentil. E Yeshua considerava o gentil
separado. Separado do povo dele. Separado. O gentio, como eu disse aqui, era pagão. Era aquele que não servia ao Eterno, aquele que não tinha uma aliança com Deus, não tinha um compromisso com Deus. O publicano era aquele que, cobrador de impostos, que era visto pela comunidade como um ladrão. Ladrão. Pecador. Por isso que Yeshua, quando se sentava com os publicanos e pecadores, ele sentava com os publicanos e os gentios. Certo? Quando ele se sentava, alguns judeus falavam dele. Por quê? Existia um mandamento que um judeu não podia sentar com um gentil. Só que Yeshua se sentava com o gentil para ensinar a Torá para o gentil. Para ensinar para o publicano que ele deveria se arrepender dos seus pecados. Você quer um exemplo? Quando Yeshua estava andando, uma multidão, e ele vê um menininho, um homem pequeno, de baixa estatura, em cima de uma árvore espinhosa. Eu esqueci o nome da árvore. Depois você comenta aí no chat, tá? E de repente ele vê o nome do homem é Zaqueu, vou dizer em português, Zaqueu. E ele diz: desce daí que eu vou ficar na sua casa. Zaqueu mais rápido desce, vai para a casa dele. Quando Yeshua chega em sua casa, o que ele diz para Yeshua? Mestre, se tenho defraudado alguém, ou se tenho pego algo ilicitamente, restituirei 4 vezes mais. Se não me engano, é 4 vezes mais, se me não pode a memória. O que Yeshua diz nesse momento? Ele responde para aquele homem: hoje a salvação entrou nessa casa. Aquele homem era um publicano, um pecador, que vivia de cobrar impostos, de roubar o povo, de defraudar o povo. Com certeza ele separava um caixa 2 para ele. Mas ele se arrependeu. E agora, arrependido que foi, Yeshua olha para ele não mais como um publicano, não mais como um pecador, não mais como um gentil, mas olha para ele como um membro da família. Agora chegou a salvação. Agora chegou a salvação até essa casa. Então, irmão, gentil, aqui é Yeshua dizendo: olha, se ele não se arrepender, considera-o como um gentil. Se ele não escutar, considera-o como um gentil, porque o gentil ele não ouve. O gentil ele é rebelde. O gentil ele não ele não se dobra às ordenanças e mandamentos do Eterno, nem pode se dobrar, porque ele é rebelde na raiz da sua alma. Aqui Yeshua está dizendo, não está no Velho Testamento, não está no Tanar. Isso é na Brit Hadashah, Evangelho de Mateus, como você conheceu. E Yeshua dizendo: considera-o como um gentil, afastado, longe, gentil, povo, gentil, pagão, idólatra. Ele não tem parte com Deus. Gentil significa isso. Ou seja, quando a igreja, que é o corpo do Mashiach, diante da igreja ele é repreendido e ele não ouve, ele continua na sua vida pecaminosa, é porque ele não serve ao Eterno. Ele não serve a Deus. Ele é separado. Então considera-o como ele é, gentil e publicano. Pecador. Não faz parte do povo de Deus. Certo? O gentil é isso. Olha o que diz em Devarim, capítulo 32, Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, do 8 ao 10. Quando Elohim concedeu a cada um a sua herança, as nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu fronteiras entre os povos, conforme o número dos filhos de Israel. Olha só, eu vou ler de novo para você frisar bem. Quando Elohim, o Eterno,
concedeu a cada um a sua herança. As nações, quando dividiu os filhos de Adão, não os filhos de Abraão. Presta bem atenção no que está dizendo aqui. Está lá em Devarim, Deuteronômio 32, 8 ao 10. Por favor, consulte. Quando dividiu os filhos de Adão, uns dos outros, estabeleceu fronteiras entre os povos, conforme o número dos filhos de Israel. Certo? Fronteira, separou os povos. As nações, Goim significa nações, mas são nações que não servem ao Eterno. Ok? Se ninguém te falou isso, Goim, Goi, gentil, que não serve ao Eterno, pagão. Você precisa entender. No entanto, parte B, a porção de Adonai era o seu povo. Ele está dizendo assim, ó, o Eterno separou as nações com fronteiras, cada um com os seus países, cada um com sua porção de terra, e era isso que acontecia quando o Eterno disse que daria Canaã, mas o povo de Israel, a terra prometida, o povo de Israel teve que guerrear contra as nações que estavam lá, porque o Eterno expulsou aquelas nações de lá. Então ele diz que essas nações foi dividida pelo Eterno. No entanto, a porção do Eterno, de Adonai, de Deus, era o seu povo, Jacov. Presta atenção, que ele está dizendo, ele está chamando o povo de Deus, não como Israel, mas como Jacov, Jacó. E ele diz, e Jacó se tornou sua herança, achou numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Você não está entendendo ainda? Vamos lá. Quando o Eterno diz assim, ó, que a sua herança, a sua porção significa herança, era Jacov. Ele está falando do povo antes de se tornar Israel, porque Jacov foi mudado o seu nome. Jacó, chamava Jacó. Depois, o Eterno, quando ele faz uma aliança com o Eterno, ele diz, você não chamará mais Jacó. Depois do vale de Jaboque, ele diz, você não chamará mais Jacó, mas Israel. Mas aqui ele está citando o povo como era antes da aliança. E ele diz, e esse povo, e Jacó, se tornou sua herança. Não era. Se ele se tornou, porque ele não era. Pensa. Eu só me torno em algo que eu não sou. Se eu sou, eu já sou. Se eu passo a ser, então eu me tornei. Certo? E quando ele diz aqui, se tornou a sua herança, é porque Jacó não era. Mas se tornou como? Como? Numa terra deserta. Ele achou numa terra deserta. E num ermo solitário. Deserto. Deserto. Ele não levou o povo até o deserto? Deserto. Cheio de uivos. Cercou e instruiu-me. Então, quando que ele se tornou herança? Quando ele instruiu o seu povo. Após ele instruir o seu povo, olha como que é cronológico. Ele diz, num ermo solitário ele achou, cheio de uivos, cercou, instruiu, e depois de instruiu, depois que ele ouviu, guardou com a menina dos seus olhos. Então, você que está dizendo às vezes que o judeu, né? Porque nesse meio, no nosso meio religioso, tanto o cristão quanto o judeu, ele faz uma separação entre judeu e gentil. Só que o gentil, ainda que ele aceite a Yeshua, ele é chamado gentil. Ainda que ele reconheça a Torá, ele é chamado gentil. E você ouviu isso a vida inteira e acatou isso se chamando de gentil. Só que aqui eu quero dizer para vocês que o Eterno está falando de nações. E Jacó também era nações, também era Goi. Quando ele se torna, ele deixa de ser Goi, de ser nação. E aí ele se torna a sua herança. Ele se tornou a sua herança. Olha que coisa mais forte. Presta atenção. Ele não era. Antes era Adão. Ele começa a falar de Adão. Nações.
Não tinha aliança. A partir de Abraão se torna uma aliança. Mas a verdadeira aliança não é feita no prepúcio. É isso que Paulo está nos dizendo. A verdadeira aliança, a verdadeira circuncisão não é feita na carne, mas no coração. Como que nós fazemos uma aliança no coração? Quando nós obedecemos ao Eterno. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, aí nos tornamos herança dele, povo dele, Israel. Não substituindo Israel, mas sendo Israel. Você consegue me entender? Então, aqui o Eterno diz que ele se tornou após ser instruído. Isso eu quero trazer para você essa noite. Se você for instruído pelo Eterno, se você anda segundo a Torá do Eterno, os mandamentos do Eterno, não contra os mandamentos, porque o que existe hoje é um espírito anti-Machia, ou anti-Torá, anticristo. Vou traduzir para você: anticristo, anti-Machia, anti-Torá. Contra os mandamentos. Esse contra os mandamentos, aí você pode ser considerado gentil. Mas se você crê nos mandamentos, se você crê no Eterno, Deus de Israel, que enviou o seu Filho, o Machia e Yeshua, Jesus, o Messias, o Cristo, como você quiser chamar, e você fez uma techuvá, você se converteu a esse Deus, você não pode ser chamado gentil. Você não pode. Você está fazendo parte, você se tornou. Você talvez era Jacó, talvez a gente não sabe sua linhagem sanguínea, você era Jacó, mas se tornou, independente de linhagem sanguínea. Eu não estou aqui para dizer isso. Você se tornou Israel. Olha o que diz em Atos 28, 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada a quem? Aos gentios. E eles o quê? Ouvirão. É enviada aos gentios e eles ouvirão. Mas isso não quer dizer que você ficará como gentil. Olha o que diz Terririm 94. Salmo. Pois Adonai não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Ele não está falando sobre judeu, ele está falando que aqueles que segui-los, todos os retos de coração, o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão. Esses que seguirem serão a sua herança. Os que seguirem serão a sua herança. Os que seguirem serão Israel. Os que seguirem serão o seu povo. Os que seguirem se tornarão. Ok? Isaiarro, eu acho lindo esse versículo aqui. Quando eu vim para Techuvá, para a visão judaica, e eu conheci sobre Techuvá, eu li esse versículo, eu cheguei a chorar e mandei muitas mensagens para o Rosh Marco Antônio, dizendo como era lindo, que eu nunca tinha visto, tinha reparado, tinha entendido esse versículo. Olha que versículo lindo que diz em Isaías, que é o profeta messiânico, certo? Todos conhecem ele como profeta messiânico. Mas olha o que ele diz: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome, melhor do que de filho e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se unirem a Adonai, ao Eterno, para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem os seus servos, todos os que guardarem os sábados, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os guardarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele está dizendo aqui, dentro dos seus muros. Aqui ele diz no versículo anterior, ele diz assim: não diga o estrangeiro que eu vos separarei do meu povo. Depois você lê Isaías 56, você vê que é lindo. Não diga o estrangeiro que vos separarei do meu povo.
Antes, dentro dos meus muros, te darei um nome. Quando você diz dentro dos seus muros, dentro dos meus muros, está dizendo que você habitará na minha casa. Você faz parte do meu povo. Você é adotado, mas você faz parte. Eu nem gosto de dizer esse adotado, porque no versículo anterior nós vimos que Deus separou as nações, desde Adão. Se ele criou Adão, ele nos criou. Se ele ama o judeu, ele ama aquele que não era judeu. Então todos nós saímos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. Somos filhos. E ele diz, aquele que estava longe, o estrangeiro, agora ele vai estar dentro. E dentro dos meus muros, na minha casa, fazendo parte da minha família, da minha herança, da minha porção, como nós lemos aqui, te darei um nome que será maior ainda que filhos e filhas. Não sobrepondo, mas te colocando a ponto, entendendo que o Eterno te considera como participante do povo de Israel, do povo judeu. Porque dentro da sua casa, filhos e filhas é judeu. Por que eles são filhos? Porque eles obedecem o mandamento. Eles guardam a sua Torá. Mas se você guarda a sua Torá, a Torá do Eterno, você é considerado filho. Filho. É interessante porque, se você pegar, agora eu digo isso para aqueles que gostam de estudar Talmud, judeus, vamos dizer assim, e os judeus, porque os judeus fazem muita separação, dizem, não, gentil é gentil. Eu sou judeu. E existe aí o que eu gosto de chamar sobre supremacia judaica. Certo? Que alguns usam dizendo, ah, eu sou judeu, o outro é gentil, e judeu, gentil, como assim? Para mim é gentil se for pagão. Se tiver uma aliança com o Eterno, voltou para o Eterno, não é mais gentil. E aí, no Talmud diz assim, eu não lembro o tratado, mas eu posso ver depois, colocar aqui no chat, diz que o gentil, o estrangeiro, eles nem gostam de usar o gentil. O Talmud gosta de usar muito estrangeiro, que o goi é de estrangeiro, nações. Aquele que vem para o Eterno, que se converte ao Eterno, que faz até chuvar o Eterno, ele tem dupla honra. Porque o judeu ele foi ensinado desde pequeno, mas o gentil ele veio pelo amor. O estrangeiro ele veio pelo amor. E agora, Shaul já fala assim, vós éreis gentios, não são mais. Éreis. A tradução que é usada na Bíblia Hadashah se diz, os dos gentios significa que não é mais. Saiu. Não é mais. Foi tirado de lá. Aqueles que eram dos gentios. Não eram mais. Eles foram tirados, foram enxertados, como diz em Romanos 11. Olha o que diz Lucas. E aqui eu quero entrar dentro de uma parábola maravilhosa que Yeshua propôs para os discípulos. Diz a palavra aqui em Lucas, que Yeshua tinha dito uma parábola, e aí ele levanta outra parábola. Parábola é uma forma de Yeshua ensinar, é uma forma talmúdica de ensinamento. Era por parábola, por histórias. E aqui ele conta uma parábola linda a respeito do filho pródigo. E eu tenho certeza que você já conhece. Você conhece essa parábola. Você já ouviu falar. Só que talvez você não entendeu a parábola dentro de um contexto judaico. E eu quero ser breve. Eu quero ser rápido. Porque senão eu vou estender muito. Porque é muito lindo. A palavra do Eterno é muito linda. E disse um certo homem. Está em Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então o filho chega até o pai e fala, pai, ó, estou cansado de ficar com o senhor, estou cansado de estar na mesma casa, dá-me a minha parte, que eu vou embora. E na lei judaica, quando um filho chega e diz, dá a minha parte, ele está agorando o seu pai, ele está querendo a morte do seu pai. Então ali ele já cometeu um pecado, ele uma quebra de mandamento.
Naquele momento ele amaldiçoou. Ele foi pecador, visto como pecador. E aí, poucos dias depois, diz aqui a palavra, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, nações. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então, vamos trazer o contexto que Yeshua está dizendo aqui. O seu filho vai, o pai tinha 2 filhos. O mais moço pega o que é dele, fala, eu quero o que é meu, e já é um pecado. Pega aquilo e sai entre as nações. Vai, some. Talvez você viu essa questão, essa parábola, como um filho que deixa a igreja e depois volta. Sim, você pode usar esse contexto, mas o contexto usado por Yeshua aqui não era isso. Porque não existia igreja naquele momento. A igreja não existia. O que existia era a sinagoga. O que existia era o povo judeu. Era o único que servia o eterno, era o povo judeu. Só existia 2 povos, eu queria dizer para você. O gentio, que não tinha compromisso com Deus, que não conhecia Deus, que era pagão idólatra, e o judeu, que servia o eterno. Esse homem, está dizendo que esse filho, abandonou o seu pai. E aqui ele estava ensinando os judeus. E ele estava falando a respeito disso, porque esse homem era considerado um gentil, um estrangeiro. Ele foi para as nações. É isso que Yeshua estava passando para o povo ali naquele momento. E ele foi, gastou as suas coisas dissolutamente, viveu com prostitutas, algumas traduções dizem, e ele não quis saber do eterno. Esse é o goi. Esse é o gentil que não quer saber do eterno. Pagão, idólatra, vive pelas suas paixões. E Yeshua mesmo disse, se ele não ouvir, considere ele como um gentil. Vive entre as suas paixões. E a um certo ponto ele passou necessidade. Quando ele passou necessidade, ele disse, toma em si. Olha que diz o versículo 17. E tomando em si, disse, qualquer um dos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Abundância de pão que Yeshua está dizendo aqui, não era comida. Não era comida. Agora você bateu a cabeça. Não. A abundância de pão, você tem que entender. Nem só de pão, e Yeshua fala isso várias vezes, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A abundância de pão que o Yeshua está dizendo aqui, que Jesus está dizendo, é a fome da palavra, daquilo que a palavra, da vida que a palavra traz. E é por isso que nós vemos as pessoas, elas têm necessidade de Deus, elas precisam adorar alguma coisa, mas elas têm necessidade do eterno. Ela pode viver a vida toda longe de Deus, mas um vazio que é criado dentro dela, nada pode preencher. E esse vazio é a fome de pão, da palavra. E esse pão ele não tinha em outro lugar. Ele não conseguia em outro lugar. Nada. Quando ele olhava e disse, que algumas traduções diziam que eram as bolotas, né? As bolotas dos porcos, que era outra coisa que vivia, ele não tinha mais temor, porque o judeu não poderia pegar em porcos, então ele não tinha mais temor. Não tinha temor nenhum. E desde Noé, o Eterno já tinha separado os animais que eram imundos e animais puros. Então ali as nações já sabiam o que podia comer e o que não podia comer. E ali é isso que Yeshua está dizendo. Ora, esse filho que saiu é o filho. É aquelas nações que perderam a sua fé no Eterno, que não mais tiveram o temor do Eterno, que viveram dissolutamente por si mesmo. Você está me entendendo? E aí, quando ele cai em si, quando ele vê aqueles porcos comendo aquelas bolotas e se satisfazendo, e nada que ele comia satisfazia, teve fome. Mas fome do quê? Da presença do Eterno. Que é essa fome que você teve, que eu tive um dia na minha vida, que nada na minha vida me compensava, me preenchia. Mas quando eu tive contato com o amor de Deus, quando eu senti o Ruach HaKodesh na minha vida, quando eu vi a sua palavra dizendo que Ele me amava, João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quando eu ouvi isso, eu falei, existe uma pessoa que me ama. Existe um Deus. E aquilo que eu senti, eu tinha fome. Como você talvez um dia teve fome. E aí ele vai e encontra o seu pai. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus servos. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e beijou. Quando você veio para a presença do Eterno, talvez você se prostrou diante do Eterno. Eu, pelo menos, me joguei no chão. Quando eu senti algo que nada, em lugar nenhum eu senti. Quando eu ouvi a palavra do Eterno, me lancei aos seus pés. Eu queria me prostrar, dizer que a minha vida pertencia a Ele. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que interessante, ele diz, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele poderia ter falado, Pai, pequei contra Deus. Não, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Contra o Chamai. Ele não diz pequei contra Deus, porque ali, esse Pai simboliza o próprio Deus. É isso que Yeshua estava dizendo. Simboliza o próprio Deus. E não sou digno de ser chamado seu filho. Por isso que ele era chamado gentil, goi, estrangeiro, longe. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alpacas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Olha só, quando ele diz, põe um anel no seu dedo, ele está dando autoridade como filho. Agora ele voltou. E o mais interessante está descrito aqui, ó, no próximo versículo. E trazei-o o bezerro cevado e matai-o. Como assim? Trazei-o, eu quero chamar a sua atenção que aqui Yeshua diz, trazei-o bezerro cevado. Não está escrito, trazei um bezerro cevado. Escolhe um lá. Não está escrito, isso é um segredo. Não está escrito, escolhe um lá. Escolhe um lá. Está escrito, trazei o bezerro. Aquele que está separado. Aquele que está separado. E matai-o, comamos e alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Só há perdão com o sangue. O bezerro cevado simboliza o Mashiach, o próprio Yeshua. Quando você, aliás, para que você não fosse mais goim, não fosse mais gentil, o Eterno sacrificou o seu filho para que você fosse enxertado. É assim que Paulo diz, lá em Romanos 11. Através do sangue de Yeshua, sangue de Jesus, você foi enxertado na oliveira, você faz parte agora, se alimentando da mesma seiva. Você faz parte da família. Você não é mais gentil. Agora você faz parte. Ele diz aqui nessa parábola, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E a parábola diz depois que o filho mais velho ficou com ciúmes. E disse, pai, eu estou contigo há tanto tempo, o senhor nunca me deu nada, nem um animal para me comer. Ele disse, tudo que é meu é seu, filho. Esse mais velho simboliza sim o judeu, que muitas vezes não aceita o gentil, que olha para o gentil como algo desprezado. Para você, meu irmão de sangue judeu, eu também sou judeu. Como judeu, de ancestrais judeus, de família, de sangue, não despreze. Porque o gentil, quando ele aceita o nosso Deus, o eterno, Deus de Israel, ele se torna um judeu como nós. Circuncidado no coração. Para você que diz que o gentil é um não judeu, o gentil convertido é um não judeu, porque existem pessoas que dizem assim, o gentil não é gentil mais, você é um não judeu. Você não é gentil e não é judeu, você é um não judeu. Não judeu? Olha, eu já vi várias raças
várias nacionalidades. Eu já vi português, holandês, americano, eu já vi italiano, eu já vi chinês, brasileiro, mas eu nunca vi um não brasileiro, eu nunca vi um não americano, um não italiano, e agora eu estou vendo um não judeu. Não judeu? Você não é judeu, você é um não judeu. Você não é gentil, mas você não é nada. É isso que eles estão falando para vocês? E agora eu estou falando para aqueles que já estão na visão, que estão defendendo ser não judeu, certo? Que se você procurar na raiz da palavra que está escrito, retirados, está escrito tirados dos gentios. Você não é um não judeu. Se você aceitou Yeshua, se converteu, fez a techuvá para os mandamentos do Eterno e observa os mandamentos, aceitou que a Torá do Eterno, a Torá do Eterno, você é um judeu, circuncidado no coração. E as mitzvot, os mandamentos que você vier a praticar, será com o tempo. E é assim que diz o Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Jerusalém. Aí vem algumas pessoas e colocam um título em você, gentil ou não judeu. E você aceitou. Irmão, eu estou falando para você. Você precisa entender. Você precisa ouvir a palavra. Ou eles te chamam de gentil, ou eles chamam de não judeu. Eu te digo, você é co-herdeiro com Yeshua. Você é herdeiro com. Se eu sou herdeiro, eu faço parte da família, então eu sou judeu. O judeu aceitando ou não, de sangue, aceitando ou não, eu sou judeu. Porque até entre os judeus, existem judeus que se dizem não religiosos, que não reconhecem, que não praticam os mandamentos. E se dizem, não, eu sou judeu, mas não sou religioso. Para Deus, resolveu do quê? Que a verdadeira circuncisão é aquela feita no coração. Porque se eu, que era gentil, obedeço os mandamentos e guardo as alianças, eu estou automaticamente apontando para você que é de sangue que não cumpre, que não guarda Shabat, que não guarda as festas, que não guarda a Torá. Você está envergonhando. Viu, judeu de sangue? Desculpa aí. Mas você, irmão, que tem se é chegado ao povo, você é judeu. Judeu é aquele que serve. Yudi significa aquele que está pronto a obedecer. E não aquele que tem uma circuncisão, não aquele que tem o sangue. Yudi, judeu, significa ao que está pronto a obedecer. E não aquele que tem o sangue. E não aquele que tem a circuncisão. E não aquele que é descendente. E não aquele de tal tribo. Yudi, aquele que está pronto a obedecer. E eu quero finalizar com Efésios, capítulo 2, verso 12, que diz assim: que naquele tempo estáveis sem o Mashiach, Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Mashiach e Yeshua, Jesus, vós que antes estavais longes, o filho que foi abandonado, o goi que ficou nas nações, já pelo sangue do Mashiach, do bezerro cevado, do Cordeiro de Deus, foram aproximados. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu, vou traduzir para você aqui, e gentil, de ambos os povos, fez um. E derrubou a parede de separação que estava no meio de vós. Sabe qual é a parede de separação? Talvez você leu isso a sua vida inteira e não entendeu. Quando um gentil, um estrangeiro se convertia ao judaísmo, quando ele entrava na sinagoga, existia uma parede. Ridículo. O Eterno abominava isso. Ridículo.
existia uma parede na sinagoga onde ficava o gentio de um lado, que não podia falar, não podia ler a Torá, não podia pôr a mão na Torá, não podia falar nada na sinagoga, tinha que ficar quietinho, com a cabeça baixada. Quando um judeu passava perto dele, ele abaixava a cabeça de vergonha, porque ele não era judeu de sangue, então ele não tinha direito a participar do culto, ele tinha que ficar, porque ele era menos. O judeu fazia isso. É esse judeu que Yeshua combatia. Não o que guardava, que amava, viu? Porque ele era judeu, é judeu, como seus discípulos eram todos judeus. Mas aquele judeu que fazia acepção de pessoas. Existia então aquele muro, e aquele muro aqui está dizendo, Shaul Shalia, Paulo, aos Efésios, igreja, acabou o muro foi rompido, e o Eterno, pelo sangue do seu Mashiach, do seu ungido, de Jesus, de Yeshua, ele uniu os povos. Acabou o muro. Sou judeu. Você é judeu. Que se achegou ao teu Eterno. Que obedece às suas alianças. Porque ele é a paz, do qual de ambos os povos fez um. E derrubou a parede de separação que estava no meio. Sinagoga Beit Shalom não tem parede. Aqui, se você é judeu, se você é gentil, você vai ser bem recebido. Porque o próprio Mashiach conquistou para nós ser um povo ligados pelo sangue precioso do Mashiach, do Cordeiro. Somos um no Mashiach. Por isso que Paulo diz, nisto não há judeu e nem grego. No batismo, não há judeu e nem grego, homem nem mulher, escravo e nem livre. Todos precisamos passar pelo batismo. Leia lá, no livro de Gálatas, para você entender. Todos precisamos de um novo nascimento. Por isso que ele diz para Nakidimon, Nicodemos, temos que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa de um novo nascimento. No sangue do Mashiach. E sermos um povo só. Amém? Espero que o Eterno tenha falado com você. Que você se considere não um gentil. Se algo dentro de você está dizendo que você é gentil, comece a olhar. Comece a ver se você tem guardado as alianças. E aí, retornando para o Eterno, guardando as alianças e as promessas, como diz lá em Isaías, em Shaiarro 56, você será um com o povo. Assim como Paulo diz aqui, através do sangue do Mashiach. Um. De dois povos, fez um. Amém? Baruch Hashem, eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a sua boa vontade de estar participando, que o Eterno te abençoe nessa mitzvah de ouvir a palavra, de ouvir os ensinamentos. O Eterno esteja te cobrindo com bênçãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade de entrar na sua casa essa noite. Ve'asem leha shalom.